Oi, gente, tudo bem? Bom, vim bater um papo aqui hoje sobre superação. Alguns de vocês sabem que eu operei no dia 20 de março, então tem aí quase 2 meses. E hoje, pela primeira vez, de 20 de março pra cá, eu consegui tomar banho no chuveiro sem a ajuda de ninguém, em pé, sozinha. E isso pra mim foi uma vitória enorme. Eu agradeci muito a Deus por essa oportunidade, por estar nessa fase do tratamento. Parece uma bobagem, né? Mas quando a gente está no processo de dor, no processo de tratamento ou de algo que nos cause angústia, como foi esse meu processo? Que, claro, nem de longe se compara a processos físicos permanentes e tal, enfim, que muita gente passa, mas é o meu processo, né? Então é a dor que eu senti. Eu operei o pé esquerdo, e eu não podia pisar desde o dia 20 de março, estava proibida de colocar o pé no chão. Coloquei 2 parafusos, eu operei o pé em 3 lugares, devido a um problema de saúde que eu tive no pé, tá? Não quebrei, não foi acidente, nada disso. Se quiserem, depois eu falo mais pra vocês sobre isso. E eu fiquei muito fragilizada, porque assim, não é só a limitação física, né? Eu fiquei extremamente limitada fisicamente. Quem me conhece aí sabe que eu sou uma pessoa ligada no 220, e você ser desligada da tomada de um dia pro outro, você dormir ligada e acordar desligada, é algo muito complicado para a cabeça da gente, né? Eu sou muito ativa, então para mim foi muito difícil lidar com a limitação física, porque a limitação física me trouxe outras limitações. Me trouxe um tanto de ansiedade, me trouxe o fato de eu depender dos outros o tempo inteiro, de eu ter que esperar e as coisas não serem no meu tempo, no tempo que eu estou acostumada a fazer. Muitas vezes eu precisava esperar o tempo das outras pessoas. Isso tudo parece uma bobagem, mas é um grande aprendizado. E para mim foi um grande aprendizado. E hoje eu consegui fazer isso, tomar um banho sozinha, dentro do box, que eu não estava conseguindo, em pé, que eu também não podia, não estava conseguindo, ainda com muita dor, porque dói muito para pisar. Para mim é uma grande vitória, e é sim uma superação. Interessante que eu não vi a hora de conseguir pisar e começar a fisioterapia. E aí anteontem eu fui ao médico, e o médico falou para mim que eu podia pisar. A partir daquele dia eu já podia pisar, já podia começar a andar. E estava liberada para fisioterapia. Gente, foi interessante porque quando eu entrei no consultório médico, eu falei para a recepcionista, assim, que já me conhece, né, das vezes que eu fui lá, e falei assim, olha, eu não vejo a hora de sair daqui correndo. Só que quando eu saí ainda com o andador pulando, porque eu ando com o andador, porque eu não me adaptei à muleta, eu caí algumas vezes e tal, me machuquei mais. Então, eu usei o andador, mas o andador de apoio para eu pular com a perna boa, né? E aí, quando eu saí, ela falou assim, olha, disse que eu já posso pisar. Ela, ué, você não tá pisando? Eu falei, não, porque eu fiquei com medo. Olha que coisa interessante. A gente tem os nossos processos de dor, mas às vezes, por mais que eles nos incomodem, a gente acha na dor uma zona de conforto, que não é confortável, tá, gente? Mas uma zona de acomodação. E quando a gente precisa andar a partir dali, a gente sente medo. Por quê? Porque a gente já está acostumado com a dor. Nós já estamos acostumados àquela limitação. E aí, ficar sem a dor ou enfrentar a dor nos traz medo, nos traz angústia. Mas olha o que eu quero falar para você. Tudo tem um tempo de maturação. A cura tem um tempo de maturação. A cura passa por um processo. O tratamento passa por um processo. Seja ele emocional, físico, enfim, espiritual, passa por um processo. Nada acontece, não existe terapia miojo, não existe terapia tratamento, né? Então não existe qualquer tipo de terapia que seja miojo, que seja instantânea. Você tá lá em 3 minutos, beleza. Não existe isso. Tá pronto?
instantaneamente. Existe um processo para a prontidão. Mas dentro desse processo existem fases. E dentro dessas fases, embora seja o processo para a cura, a gente sente dor nesse processo. Cada dor que a gente sente cura a gente para que a gente suporte a dor que vem. Cada dor que a gente supera nos ajuda a superar a dor que ainda precisa ser superada. E dentro desse processo de dor, gente, a gente pode começar a buscar a nossa autonomia. Hoje eu falei assim, acordei e falei pro meu marido assim, você vai me dar banho? Me dá banho. Aí ele falou assim, cara, eu não posso te dar banho agora. Eu vou ter que sair, vou ter que ir a Búzios e eu só vou poder quando voltar, por causa do horário do ônibus, senão eu vou perder. Aí eu falei assim, eu já tinha acordado com essa ideia, eu falei assim, eu vou tomar banho sozinha. E ele falou assim, então tá bom. Eu falei, pega a toalha pra mim, não sei o que eu não conseguia fazer. Eu pedi pra ele, pega a toalha pra mim, que lá na área tinha que descer um ressalto muito grande, eu não ia conseguir. Ele pegou a toalha pra mim, eu falei, coloca o shampoo, condicionador ali dentro, enfim. Ajeitou pra mim o que eu precisava, que eu não conseguia fazer. E ele entrou, botou a toalha lá, saiu, fechou a porta do banheiro e eu fiquei lá dentro do box com o meu andador. E eu falei, ai, Deus me ajuda, porque agora eu vou. Então, eu tomei banho, foi tranquilo. Eu consegui tomar banho sozinha, me secar inteira sozinha, me vestir sozinha. Eu não estava conseguindo fazer isso, né, sozinha. E foi muito gratificante isso, porque, gente, muitas vezes, eu sei que parece um exemplo tosco esse meu, mas assim, isso me traz tanta coisa, porque muitas vezes a gente precisa se posicionar pra gente andar, a gente precisa se posicionar na vida pra gente conseguir vencer algumas dores. E aí a reflexão, né, a pergunta, só para variar, eu adoro as perguntas, sabe, o psicanalista adora uma pergunta, né? A pergunta que eu faço é, qual é o posicionamento, melhor dizendo, que você precisa tomar na sua vida que você ainda não tomou? Eu tenho um amigo que diz sempre para mim assim, muitas vezes, a mudança que você deseja, o crescimento pelo qual você anseia, está na decisão que você não toma. E é verdade. Então a gente precisa fazer 3 coisas. Se posicionar, melhor. Primeiro a gente precisa decidir. Claro que vem um processo atrás dessa decisão, mas vamos lá, a gente precisa decidir. A gente precisa se posicionar a partir dessa decisão. E a gente precisa agir a partir do posicionamento. Se eu quiser correr uma maratona, eu vou precisar decidir correr essa maratona. Depois eu vou precisar chegar na maratona e me posicionar no lugar que me orientarem para eu começar a corrida. E depois que derem o tiro de início, se eu não correr, o meu posicionamento não vai adiantar nada. E aí? Qual é o posicionamento que você tem precisado tomar? Qual é a decisão que você está adiando? Qual é o posicionamento que está sendo difícil para você? E qual é a ação que você está evitando? Talvez uma pergunta até antes dessa seria: qual destino você deseja chegar? Quem não tem um destino para chegar, não chega em lugar nenhum. Quem não conhece o seu destino, não consegue traçar o seu caminho. Então, pense sobre isso. Eu desejo superação para você. Seja lá no que for. Seja lá nas coisas que talvez alguém ache e fale assim, gente, que bobeira, essa pessoa está sofrendo por isso. Entenda uma coisa, a sua dor é a sua dor. E eu sempre falo isso nas minhas palestras, né? Se eu for contar a minha história de vida para você, a minha história de vida é muito pior do que a sua. Mas se você me contar a sua história de vida, ela é muito pior do que a minha. Porque é a sua, porque é minha. Toda dor é validada, toda dor precisa ser acolhida. Toda dor precisa ser olhada.
quem é você no meio dessa dor? Você é aquela pessoa que se olha, que se acolhe, ou é aquela pessoa que se ignora, que finge que nem tá vendo essa dor chegar, ou que finge que não tá vendo essa dor te machucar, ou que finge que não tem uma decisão para tomar, um posicionamento para ter, uma ação para realizar. Tá difícil? E é difícil, é normal ser difícil fazer tudo isso. Procura ajuda. Procura um terapeuta. Procura um psicanalista. Procura um psicólogo. Procura alguém que te ensine as técnicas corretas e que te mostrem quem você é. Que te confronte, sabe? Confronto não é afronta. Confronto é colocar você de frente para você, para que você saiba a pessoa capaz e a pessoa extraordinária que você é e que muitas vezes você não é. Meu nome é Kelly Arruda, eu sou psicanalista e desejo muita superação na tua vida. Que Deus abençoe você. Precisando de mim? Tô aqui. Escreve aqui embaixo para mim algo que você já tenha superado. Aproveita e curte esse vídeo, dá um joinha aí, se inscreve nesse canal que eu preciso da sua ajuda e compartilha. De repente tem alguém aí que você conhece precisando ouvir alguma coisa que eu disse. Um beijo para você.